E aí, gurizadinha, tudo em cima? Aqui é o Tchulata e mais uma vez uma novidade pra vocês. Dessa vez não é uma novidade muito boa, é uma novidade bem ruim, bem triste. Muitos podem não se importar, mas de modo geral é uma coisa que faz diferença. Hoje, na data de gravação desse vídeo, morre Stan Lee. E vocês, sem conhecer ele, podem estar se perguntando, tá, quem é Stan Lee? O que ele fez de bom? Infelizmente esse vídeo não vai trazer muito humor, e sim vai vir com um peso meio chato. Falar de morte e dar notícia ruim não é muito bom. A gente tem que informar. Inclusive eu, a Taran, me sinto no direito e no dever de informar vocês que não conhecem Stan Lee e, inclusive, os que conhecem dessa notícia. Bom, Stan Lee morreu agora, em 2018, hoje, né, na data desse vídeo, e morreu com seus 95 anos. Morreu bem velhinho e creio que ele tenha aproveitado muito bem a vida. O cara nasceu em 1922. Cara, alguém que nasceu em 22... viveu por toda a época dos gangues, cresceu no meio da época dos gangsters nos Estados Unidos, no meio da lei seca ele cresceu ali, não pegou o finalzinho, né, lá pelos anos 30, daí começou a ter noção do que acontecia, mas pegou todos aqueles filmes de gangsters, toda aquela violência norte-americana, com a mudança de mundo, cresceu no período entre guerras, deve ter sido bem difícil, uma vida bem diferente para ele, e que influenciou essa lenda dos quadrinhos nas obras que ele criou. Como, por exemplo, o Quarteto Fantástico, o Incrível Hulk, o Demolidor, os X-Men, o Thor, o Doutor Estranho e, é claro, o Homem-Aranha. Bom, ele influenciou inúmeros outros quadrinhos, inúmeras outras histórias. O cara, realmente, ele passou por todo mundo da Marvel, passou por todo mundo dos quadrinhos e influenciou geral. As ideias dele, o como deve se comportar um personagem, que poderes devem ter um personagem, qual a influência que aquele tipo de personagem ou aquela história poderia ter numa sociedade. A visão dele mudou a história do mundo pop como a gente conhece. E hoje ele morreu, foi levado para o hospital às pressas, na ambulância, lá ele deu baixa, não saiu, infelizmente. A história dele, as histórias, as participações do mundo da Marvel são inúmeras. Inclusive eu vou deixar vídeos na descrição para vocês acompanharem algumas das participações dele rápidas, que não cabe a esse vídeo aqui de luto falar. Mas assim, o que eu quero deixar bem claro, assim, com a morte de Stan Lee, morre um símbolo. Ele teve o reconhecimento dele muito tempo depois de fazer os inúmeros personagens que ele criou, as inúmeras histórias. Ele teve um reconhecimento há algum tempo atrás, alguns anos atrás. E ele pôde aproveitar com os fãs, aproveitar com carinho e também com dinheiro. Antes de morrer, Stan Lee estava ganhando um salário de mais de $1 milhão por ano da Marvel. Isso quer dizer da Disney, né? Mal ele não estava passando, estava tendo tudo de bom e do melhor. Conforme a pessoa vai ficando velha, ela vai tendo mais necessidades. E uma das necessidades que uma pessoa mais idosa tem é carinho. Carinho. Falar de coisas boas, estar com a cabeça sadia e atitudes sadias. Poder se deslocar, poder frequentar coisas boas, ambientes bons. Uma pessoa velhinha acaba ficando muito frágil, principalmente com as coisas que se respeita às emoções. Quando pessoas que elas gostam acabam fazendo atitudes que não são tão boas. E eu tenho grandes motivos para acreditar que Stan Lee se foi, não por uma doença, uma coisa assim, mas porque ele cansou. Ele cansou de algumas atitudes. Ele cansou de algumas coisas que estavam acontecendo. Apesar do mundo Marvel, o mundo dos quadrinhos, adorar ele, abraçar como vô Stan Lee, infelizmente, algumas coisas não estavam muito boas na vida de Stan Lee. Não só a velhice chega, mas outras coisas vêm com ela. Inclusive a morte. E eu digo disso não pela morte dele, mas o ano passado, em 2017, morreu a mulher dele, que acompanhou ele por anos. Ela morreu e com seus 95 anos. Para uma pessoa mais idosa, a perda de um ente querido, a perda de um parceiro, de um companheiro, de anos de vida, é avassalador. Era a companheira dele. E Stan Lee, como foi visto na última Comic Con, ele não estava bem. Ele estava sendo forçado a andar pelos lugares, cansado, não conseguia nem escrever o próprio nome direito sem ajuda. O cara estava um fantasma de quem ele era.
Mas não é só a morte da parceira dele o ano passado, companheira de anos, que fez com que Stan Lee murchasse, envelhecesse e perdesse aquele espírito, aquele fogo dentro dele. Em 2014, a filha dele, Jae-Sei Lee, maltratou ele e ele fez um boletim de ocorrência. Ele prestou uma acusação dizendo que ela tinha atacado ele, sua própria filha, depois de receber uma notícia que um carro que estava na frente de casa não era para ela, era alugado. Ela teria entrado num surto, pegado o velho Stan Lee, já com seus 91 anos, jogado contra a parede, machucado ele e depois batido a cabeça dele contra uma coisa. Cara, isso não se faz. Esse tipo de atitude não se faz. Mas infelizmente essa senhora, não é mais uma criança, né? Chama senhora, tem atitudes de uma adolescente. Aparentemente ela, acostumada com o carinho, com os recursos do pai, com a fama do pai, nunca tomou as rédeas da sua própria vida, sempre criando uma dependência tóxica, que acabou virando uma agressão em 2014. Recentemente, Stan Lee, mesmo mais fraco, mais cansado, resolveu trocar um pessoal da sua equipe, porque diziam que eles estavam tomando decisões financeiras e tomando decisões de maneira geral que não eram de acordo com o que ele queria, com o que ele, Stan Lee, queria, e sim decisões que levavam a um controle dos seus bens e posses. Aparentemente sua filha estava por trás disso junto com algumas pessoas, junto com o advogado dela, alguns cuidadores do Stan Lee e assim. Stan Lee mudou todo o pessoal e recentemente, né? Bom, eu fico com minhas dúvidas, eu fico sinceramente com meus pêsames, um pesar enorme, e não tem como não pensar que uma filha que agride um idoso com mais de 90 anos de idade, uma figura que nem o Stan Lee, que agride porque ficou frustrada, porque não ganhou o carrinho que ela queria. Cara, uma pessoa assim, não tem como eu não acreditar que não esteja envolvida na tristeza que o Stan Lee carregou e não conseguiu aguentar. Imagino que com a morte da mulher dele, com essas brigas que ele tinha com a filha dele, imagino que deve ter sido um pesar. Bom, eu espero que eu esteja enganado e que a filha dele não seja acusada de maus tratos e acusada de morte futuramente pela morte de Stan Lee. Ia ficar muito chato isso. Mas o Stan Lee morreu e, infelizmente, ainda tem gente que vai ver os filmes dele e nem sabe quem é Stan Lee. Uma lenda no mundo dos quadrinhos, uma figura icônica pela sua história e uma figura marcante para o reconhecimento de que a arte deve ser reconhecida. Bom, gente, para mim esse assunto é um assunto muito forte, muito pesado, sabe? Porque para mim me atinge. Vocês conheceram um pouco da história de Stan Lee, tem um monte de vídeos por aí, se quiserem conhecer um pouco mais da história e uma visão alegre. Mas, infelizmente, esse vídeo é um vídeo de luto, um vídeo de dúvidas e um vídeo de agradecimento. Obrigado, Stan Lee. Onde quer que esteja, brigadão.